Olá, pessoal. Meu nome é Daisy, sou estudante de pós-doutorado do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Gostaria de apresentar para vocês o projeto de pesquisa, que foi o projeto que desenvolvi no doutorado, intitulado Produtividade, Trocas Gasosas e Qualidade dos Frutos de Mini Tomateiro em resposta a doses de potássio e fósforo e associações com fungos promotores de crescimento. O projeto teve apoio da FAPEMIG, foi coordenado pela professora Hermínia Martinez, do Departamento de Fitotecnia, da Universidade Federal de Viçosa, na área de nutrição mineral de plantas. Então, pessoal, sabemos que o tomate é uma das hortaliças mais consumidas no mundo, fonte de vitaminas A, C e sais minerais, como potássio e magnésio. E um tipo de tomate que vem se destacando bastante no mercado consumidor são os mini tomates, em especial o do grupo Grape. A procura por esse tipo de tomate deve-se principalmente ao seu excelente sabor. Esses frutos eles apresentam uma doçura que pode chegar entre 9 e 12 graus Brix. Eles também possuem uma coloração bastante atrativa e uma versatilidade culinária, sendo indicado para o consumo in natura, em saladas cruas, petiscos e também como lanche tanto para adultos como para crianças. Então, pessoal, dentro dos sistemas mais utilizados para a produção de mini tomateiro, destaca-se o cultivo hidropônico, ou seja, é aquele cultivo onde as plantas são cultivadas na ausência de solo, sendo que os nutrientes e a água são fornecidos por meio da solução nutritiva. Nesse tipo de cultivo, a planta ela pode absorver a água e os nutrientes com suas raízes submersas diretamente na solução nutritiva, como por exemplo o sistema NFT, que está representado nessa figura esquerda, ou por meio de substratos inertes, que pode ser, por exemplo, fibra de coco, cascalho, areia, dentre outros. E em busca de uma produção mais sustentável, nós podemos associar fungos promotores de crescimento com as raízes dessas plantas, como, por exemplo, fungos micorrízicos arbusculares e Piriformospora indica. Esses fungos, eles possuem vantagens semelhantes para a planta, como, por exemplo, aumentar a área de absorção das raízes dessas plantas por meio de suas extensas hifas. Além disso, esses fungos eles são capazes de reduzir os estresses bióticos e abióticos. O fungo Piriformospora indica, ele tem como uma vantagem em relação às micorrízas, que é a possibilidade de ser multiplicado em meio de cultivo. Por quê? Porque esses fungos eles não são biotróficos obrigatórios, como no caso das micorrízas, que só podem completar seu ciclo de vida na presença da planta. O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Federal de Viçosa. Um terço das mudas foram inoculadas com um mix, ou seja, uma mistura de micorrízas, um terço com o fungo Piriformospora indica e um terço restante não foram inoculadas. Foram semeadas 2 sementes por célula e após 10 dias selecionamos as mudas mais vigorosas e quando atingiram o estágio de 2 folhas definitivas, foram transplantadas para vasos de 8 litros. O sistema hidropônico utilizado foi o de gotejamento e o espaçamento entre plantas utilizado foi de 0,5 metros e entre fileiras de 1 metro. As plantas elas foram conduzidas com 2 hastes e tutoradas por meio de fitilho plástico. Foi realizada também a poda apical acima da terceira folha do terceiro cacho floral da haste principal, no período de surgimento dos primeiros frutos maduros. A solução nutritiva utilizada foi a de Fernandes e seus colaboradores 2002. Foram estudadas 4 doses de potássio e 4 doses de fósforo, sendo que a solução utilizada foi a de 40% da força iônica. Então, pessoal, os principais resultados observados foram que quando as plantas foram inoculadas com os fungos promotores de crescimento sob baixas doses de potássio, essas plantas conseguiram alcançar uma maior produtividade de frutos e também uma melhor qualidade desses frutos, que foram semelhantes das plantas não inoculadas, quando essas foram cultivadas nas maiores doses.
Com o fósforo, o efeito não foi tão evidente, mas também ocorreu. Outro aspecto que deve ser mencionado é que nas plantas inoculadas e sob altas doses de potássio, elas também produziram uma maior quantidade de frutos, o que sugere que os fungos mitigaram o efeito do acúmulo de sais no substrato. Essa observação ela é importante, por quê? Porque uma das limitações que o produtor enfrenta nesse tipo de cultivo é o acúmulo de sais no substrato, o que torna inviável para os próximos cultivos. Então, pessoal, esse estudo mostra a importância dessas associações de micro-organismos com culturas importantes como o mini tomateiro, que leva a uma redução dos custos, principalmente em relação aos fertilizantes, e também um menor impacto ao meio ambiente. Muito obrigada pela atenção de todos.